Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta pela imensa misericórdia, bondade e graça do nosso Deus. Estou aqui novamente para nós continuarmos aprendendo mais o texto bíblico. Hoje, Mateus capítulo 21, parte 4, episódio número 662, oitava temporada. Estamos se aproximando do final do livro de Mateus. Você encontra aí no Deezer, na Spotify, na Amazon Music, no YouTube Music, em muitas plataformas. Você encontra outros livros também que a gente tem comentado aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números. Em breve nós vamos para Deuteronômio, logo após o final do livro de Mateus, provavelmente. Temos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, também, tudo aí. Em muitos capítulos, muitas horas de bastante teologia bíblica para você interessado em aprender mais do texto bíblico. Esse é o lugar certo. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Com muita alegria no meu coração, porque esse é um trabalho que eu amo fazer. Estou aqui há mais de 3 anos. Então a dinâmica é o seguinte: você lê o capítulo da Bíblia e depois vem para cá ouvir a explicação junto com a gente, tá bom? Os nossos queridos irmãos aí em cerca de 19 países, tem gente até na China que já ouviu esse podcast, nos Estados Unidos, na Alemanha, na ilha de Chipre, onde mais? Tem no México, tem no... onde mais? Na Argentina. Nossa, agora eu não anotei aqui, mas são 19 países, tem bastante gente aí, eu fico feliz, alegre, satisfeito, porque a palavra de Deus está sendo espalhada. E esse é o nosso propósito aqui com o coração aberto. Vamos lá? Prontos? Prontas? Deus abençoe grandemente a sua vida. Que essa palavra abençoe seu coraçãozinho, te edifique, te transforme, te renove e seja bênção para a sua vida. Nessa parábola aqui do contexto de hoje, do versículo 28 ao 32, de Mateus capítulo 21, sobre os 2 filhos. Nessa parábola, o nosso Senhor ilustra o grande princípio que ele mais de uma vez enunciou, que muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Essa parábola ela tem uma referência especial aos fariseus e publicanos do tempo de Cristo. Mas há publicanos e fariseus em nossos dias também. Consideremos a parábola em sua relação conosco e com a conduta atual das pessoas. O filho que recusou e depois se arrependeu, nós vemos que a sua recusa ela foi precipitada, sem dúvida ele falou com impaciência, sem dúvida alguma. O seu temperamento estava sem controle, o chamado para o trabalho o surpreendeu. Assim ele começou o dia mal, como muitas pessoas começam a vida mal. Seu arrependimento posterior quanto a isso, não precisamos ser escravos do nosso próprio passado. Se começamos errado, não somos forçados a continuar no caminho errado. Nunca é tarde demais para consertar. Veja que há um orgulho na insistência em coisas que não valem a pena e que só vem da loucura do nosso coração pecaminoso. A mudança do filho mostrou reflexão, mostrou humildade e mostrou uma vontade de admitir que estava errado. Um desejo de fazer melhor no futuro. Todas essas são qualidades esperançosas. Em sua ação obediente, ele poderia não ter dito mais nenhuma palavra, mas obedeceu ao Pai, embora em silêncio. A única coisa que Deus procura é obediência. A maneira de reparar a negligência passada não é prometer coisas melhores para o futuro, mas apenas fazê-las.
Sua conduta foi melhorando e nós vemos esse filho em 2 estágios. E o segundo é melhor que o primeiro. Ele estava evidentemente se movendo na direção certa. A questão mais importante não é a que atingimos até agora, mas em que direção estamos nos movendo. Se é em direção à luz ou para longe dela. A sua obediência ela foi aceita. Este era um filho obediente. Suas palavras insolentes foram perdoadas quando sua conduta subsequente foi penitente e obediente. Deus perdoa o passado ruim em seus filhos penitentes. Se eles estão agora no caminho certo, ele os aceita, embora eles já tenham estado longe dele. O filho que consentiu e desobedeceu. Quanto a esse, nós aprendemos muitas lições preciosas. Ele concordou prontamente. Isso foi bom à sua maneira, mas sendo apenas algo verbal, ou na melhor das hipóteses, uma intenção ainda não executada, ela se revelava de pouco valor. Deus não valoriza as confissões religiosas da mesma forma que os homens as valorizam. Quanto ao segundo filho, ele foi respeitoso com seu pai, dirigindo-se a ele como Senhor, enquanto seu irmão foi rude, insolente. É nosso dever sermos gentis com todos os homens e sermos especialmente respeitosos com os pais. No entanto, há um tom hipócrita sobre boas palavras quando elas não são acompanhadas por boas ações. Não precisamos supor que esse segundo filho mentiu para seu pai, prometendo em palavras suaves o que ele nunca pretendeu realizar. É mais provável que nosso Senhor queira que pensemos nele como honesto. Ele realmente pretendia obedecer, mas ele não contou o custo, ou alguma outra atração mais fascinante o levou a esquecer, ou pelo menos a negligenciar a sua promessa. Há um enorme passo a ser dado de boas resoluções para boas ações. Muitos obstáculos, muitas tentações surgem nesse espaço entre eles. Jesus apelou aos espectadores para o seu veredito. Ele desejava convencer suas consciências, ele desejava agora nos fazer ver e sentir a verdade do que ele diz. Boas promessas não contam para nada. Ou melhor, contam contra o homem que desobedece na conduta. Para ver o ponto dessa parábola, é necessário observar a conexão em que ela se encontra. O nosso Senhor estava lidando com homens que se propunham a enganar em suas artimanhas. E a partir do que ele disse, encontrar acusação contra ele. Ele havia virado a mesa sobre eles, ao fazer-lhes uma pergunta que eles não ousavam responder. E agora, nessa parábola dos 2 filhos, Jesus apresenta a eles uma imagem de si mesmos, que eles não podiam deixar de reconhecer. Eles eram como o filho que fez grandes profissões de fé, de obediência, mas não obedeceu na prática. A parábola é muito clara para nos dar lições a ser evitada. Eles não podem negar que o filho satisfatório não é aquele que professa grande respeito pela autoridade de seu pai, enquanto ele faz apenas o que lhe agrada, mas aquele que faz a vontade de seu pai, embora ele tenha inicialmente renegado sua autoridade. Esses homens foram tratados sem cerimônia por nosso Senhor porque eram falsos. Eles podem não ter visto claramente que eram falsos, mas eram. Profissões de fé são boas e corretas. Elas devem ser feitas. Mas profissões não devem ficar sozinhas. Elas devem expressar propósito. Elas devem ser seguidas por ação apropriada. Meus queridos, o perigo da religião em todas as épocas reside no fato de que o crédito deve ser ganho e a confiança conquistada fazendo uma profissão apenas. E assim o homem insincero e o homem que pode enganar a si mesmo são tentados a fazer a profissão religiosa e esconder sua busca egoísta.
E também deve ser dito que a profissão religiosa e a observância de meros ritos religiosos se torna um costume prevalecente, pelo qual os homens são levados e aliviados da ansiedade sobre fazer ações que correspondem às palavras. A classe fariseu é evidentemente retratada nesse filho. Eles estavam extremamente ansiosos sobre falar corretamente, mostrar o que é certo, mas eles eram tristemente indiferentes sobre fazer o que é certo. O que precisa ser continuamente repreendido por nós é que a suprema importância é atribuída a estar certo e fazer o que é certo. Estes encontrarão expressão natural e adequada. Versículo 33 ao 41, nós vemos essa parábola da vinha. A vinha é uma imagem favorita na Bíblia. E a menção dela por Cristo faria seus ouvintes lembrarem das ilustrações do Antigo Testamento sobre Israel. Mas mais do que Israel, a nação deve ser pretendida por nosso Senhor, porque a vinha deveria continuar após a destruição do Estado judeu. Nossos pensamentos são, portanto, direcionados ao reino dos céus, parcialmente realizado em Israel, mas plenamente realizado na igreja cristã. Mas sempre uma vinha espiritual. O próprio Deus funda o reino dos céus. O dono da vinha planta adequadamente, todos os seus arranjos são concluídos antes de enviar lavradores para ela. Eles não precisam começar no deserto. Deus não se comporta como Faraó, que ordenou aos israelitas que fizessem tijolos sem palha. Deus confia a obra de sua vinha aos homens. Há trabalho para fazer em seu reino. Esse é um alto privilégio. Carrega consigo uma grande responsabilidade. Deus não terá o retorno justo por todas as suas dádivas, se seus lavradores não forem fiéis em seu serviço. Os líderes judeus eram lavradores da vinha de Deus, assim como os trabalhadores cristãos hoje. E Deus espera frutos de sua vinha. Deus dá livremente, mas Ele espera um retorno. Não é que Ele precise de alguma coisa, mas Ele não deseja que seu trabalho seja desperdiçado. Ele pede uvas onde plantou uma videira. Essa então é a única questão para a igreja. Ela está dando frutos. Só ao fazê-lo, ela pode glorificar a Deus. João 15:8. Os mensageiros de Deus foram vergonhosamente tratados na parábola. Evidentemente que esses servos representam os profetas do antigo Israel, terminando com João Batista, que foi decapitado, embora não pelos judeus. Mas a razão para esse maltratamento, ela é aqui explicada. É egoísmo. Os líderes de Israel governaram para sua própria vantagem e não para a glória de Deus. Os líderes da igreja têm mostrado com muita frequência um espírito egoísta e, portanto, eles rejeitaram muitos verdadeiros servos de Deus, como Savonarola, Hus, Latimer, Wesley. O dono da vinha tentaria um último meio. Ele veria se os lavradores rejeitariam seu filho. Era um grande risco a correr, mas o fruto era precioso, e a vinha valia a pena ser resgatada daqueles que usurparam os direitos de propriedade. Deus não abandonaria Israel até que Cristo tivesse vindo. Mas agora, meus queridos, Cristo veio a nós como o último mensageiro de Deus. E a rejeição de Cristo é um pecado fatal. Depois que os lavradores mataram o herdeiro da propriedade, nenhuma paciência mais pode ser mostrada a eles. Pode ser mostrada. Eles encheram a taça de culpa até a borda, até transbordar. Eles rejeitaram a última e maior mensagem de seu mestre: ser lançado fora e destruída, sua condenação legítima. Essa condenação veio sobre os líderes de Israel na derrubada de Jerusalém pelo general Tito. Ela guarda aqueles líderes falsos, traidores da igreja,
que repetem o pecado da hierarquia hebraica. Ela guarda todos os que trabalham no meio dos privilégios da cristandade sem render nenhum fruto para a glória de Deus. A condenação dos infiéis, ela é seguida pela nomeação de novos trabalhadores. Os gentios tomaram o lugar dos judeus. A obra de Deus não pode ficar parada. Ela dará frutos. Se não for por meio de nossa colaboração, então ela ocorrerá por outros meios. Quando os líderes oficiais da igreja são infiéis, Deus os coloca de lado. De modo que, embora sua condenação pareça às vezes estar sendo adiada, eles realmente não são mais confiados a nenhum poder da parte de Deus. Então ele levanta homens de fora das fileiras do ofício, um John Bunyan ou um George Fox, e assim a vinha é salva, e Deus tem o fruto do verdadeiro serviço. Oh, meus queridos, pense comigo, por que insistimos em palavras vazias quando Deus procura por ações sinceras? Será que promessas sem obediência realmente agradam ao nosso Senhor? Ore comigo agora. Acalma o seu coraçãozinho. Feche os seus olhos, busca um local em silêncio, lança toda essa angústia do seu coração aos pés de Cristo e sinta a presença do Espírito de Deus confortando você. Ó Deus, que possamos nos mover na direção da luz, refletindo com humildade sobre nossas falhas, buscando fazer melhor a cada novo dia. Que nossas palavras e ações estejam em sintonia, para que não sejamos apenas aqueles que dizem sim, mas que também obedeçam à tua vontade, com sinceridade e devoção. Amém, amém e amém. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade da gente meditar e aprender da tua palavra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, que a presença, a bênção, a graça, o amor, a consolação de Deus, do seu Espírito e de Jesus seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe. A gente volta no próximo episódio, se Deus quiser, para continuar meditando na sua palavra. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.